Bom dia, igreja. Saúde os irmãos com a graça e paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Estamos aqui abrindo mais um culto a Deus e gostaria de compartilhar um texto com vocês, o Salmo 77. Nesse momento que vivemos, um momento diferente, um momento complicado, muitas pessoas da nossa congregação se encontram enlutadas, outros se encontram com doenças, se recuperando e nossa alma muitas vezes se aflige diante disso. Se aflige com a falta de recurso, falta de emprego. Às vezes estamos acostumados a viver de uma forma e temos que mudar essa forma e nos encontramos em uma situação diferente daquilo que estamos acostumados. Gostaria de ler o Salmo 77. Nesse salmo, o salmista, ele aparentemente ele se encontra numa situação parecida com a nossa. Vamos ler. Clama a Deus, sim, grito bem alto. Quem dera Deus me ouvisse. Quando eu estava angustiado, busquei o Senhor. Orei a noite toda de mãos estendidas para o céu, mas minha alma recusou ser consolada. Lembro-me de Deus e começo a gemer. Desfaleço ansioso por sua ajuda. Tu não me deixas dormir. Estou tão desesperado que nem consigo falar. Penso nos dias que passaram, nos anos que há muito se foram. À noite, lembro canções alegres, consulto minha alma e procuro compreender minha situação. Acaso o Senhor me rejeitou em definitivo? Jamais voltará a ser bondoso comigo? Seu amor se foi para nunca mais voltar? Deixou de cumprir suas promessas para sempre? Deus se esqueceu de ser bondoso? Em sua ira fechou a porta para a compaixão? Pensei, é por esta razão que sofro. O Altíssimo voltou sua mão direita contra mim. Depois, porém, lembro-me de tudo o que fizeste, Senhor. Recordo-me de tuas maravilhas do passado. Então, sempre em meus pensamentos, não deixo de refletir sobre teus poderosos feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é poderoso como nosso Deus. És o Deus que realiza maravilhas. Mostras o teu poder entre nações. Com teu braço forte, resgataste teu povo e os descendentes de Jacó e José. As nuvens derramaram chuva, os trovões ressoaram nas alturas, os teus relâmpagos riscaram os céus. No redemoinho ouviu-se o estrondo do teu trovão. Os relâmpagos iluminaram o mundo, e a terra tremeu e se abalou. Teu caminho passou pelo mar, teu trajeto pelas águas poderosas, e ninguém percebeu teus passos. Conduziste teu povo como um rebanho de ovelha, pelas mãos de Moisés e Arão. Possamos, assim como o salmista, encontrar esperança, e a nossa esperança está em Deus. Nossa esperança está em Cristo. E Cristo nos deixa uma breve mensagem em Mateus 28:20, nos lembrando que Ele sempre está conosco, todos os dias. E Deus é fiel, Deus não é homem para que minta, e Ele sempre estará conosco. Amém? Vamos orar. Senhor Deus Pai, te entregamos, Senhor, mais um culto, Senhor, de adoração a Ti, Pai. Esteja, Senhor, com cada pessoa aqui, Senhor. Ó Pai, que Teu Espírito Santo esteja nos conduzindo a louvar a Ti, Senhor, de forma perfeita, Senhor. Que nosso louvor, nosso culto suba como aroma suave, Pai. Esteja conosco, console, Senhor, nossos corações, Pai. E nos ajude, Senhor, a nos alegrar, Pai. Que possamos lembrar daquilo que Tu fez, daquilo que Tu faz e daquilo que Tu fará. Nossa esperança está em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Que bom é ter você comigo, deitar no teu colo e receber carinho. Lá fora o mundo tenta me tragar, estando contigo posso crer e descansar. Tu és o meu amado Rei Jesus, fonte de vida, minha vida, minha luz. O sol que nasce aquece o meu viver, consolo, abrigo, meu eterno amigo, meu bem-querer.
tempestade, e sobre mim o medo e a maldade. Sei que comigo está e o inimigo não pode me derrotar. Tu és minha força, és a minha luz, minha vitória, és o meu Jesus. Pois em minha vida tu serás para sempre meu bem-querer. E mesmo que venha forte tempestade, e sobre mim o medo e a maldade, sei que comigo está e o inimigo não pode me derrotar. Tu és minha força, és a minha luz, minha vitória, és o meu Jesus. Pois em minha vida tu serás para sempre meu bem-querer. Meu bem-querer. Oremos. Pai, graças te damos, Pai. Te agradecemos, Pai, por mais uma semana, Pai, que o Senhor nos dá. Te agradecemos porque podemos estar em segurança. Pai, te agradecemos também, Pai, porque o Senhor não perdeu o controle de nada, Pai. Então temos certeza que por mais terrível que a situação esteja, Pai, por mais às vezes desconfortável que a situação esteja, Pai, mas nós temos fé, Pai, que o Senhor está no controle e o Senhor não nos abandonou, Pai. Pai, te peço por cada um que está passando por essa quarentena, Pai, que pessoas que não estão saindo de casa, Pai. Te peço também pelas pessoas que precisam sair, Pai, por questão do sustento, do trabalho, Pai. Pai, esteja com essas pessoas também, Pai, esteja protegendo, Pai, dando saúde, Pai, dando imunidade, Pai, questão do vírus. Pai, te peço também, Pai, pela situação política, Pai, que possa ser resolvido da melhor forma, Pai, que o Senhor esteja no controle disso, Pai, dê sabedoria, Pai, aos governantes, Pai, que estão à frente, Pai, que não fique uma guerra política, Pai, mas que eles verdadeiramente, Pai, se preocupem com o seu povo, Pai. Pai, então, conforta os nossos corações diante disso, Pai. Nos dê paz e tranquilidade, Pai, para lidar com essa situação, Pai. Que possamos também ser sábios para aconselhar, para conversar com outras pessoas, Pai. Esteja, Pai, conosco, Pai. Pai, te peço também pelas pessoas que possam estar enfermas, Pai, que o Senhor continue guardando e dando a cura, Pai. Pai, te peço pelo culto, Pai, que vamos ter agora, pela mensagem, que seja uma mensagem abençoadora, Pai, uma mensagem que nos agregue, Pai, e nos recarregue, Pai, durante essa semana também, Pai. Continua, Pai, continua nos guardando, Pai, que possamos aprender mais e depender mais de Ti. Em nome de Jesus, que agora eu te agradeço. Amém. Bom dia, irmãos. Estamos mais uma manhã prontos para cultuar o Senhor e eu queria te convidar a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 9, do verso 14 ao verso 29. Não esqueça, nós estamos fazendo o nosso culto dominical através da internet. Em breve nós estaremos juntos novamente para cultuarmos pessoalmente. Isso vai acontecer, creia, ore,
tudo vai passar e nós estaremos juntos em breve aí para cultuarmos ao Senhor. Mas enquanto isso, nós usamos a tecnologia e temos usado a internet como ferramenta para que possamos entrar na sua casa e você entrar na nossa casa e possamos cultuar juntos. Marcos capítulo 9, do verso 14 ao verso 29. Vamos ler. Quando eles se aproximaram dos discípulos, viram numerosa multidão ao redor e que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que discutis com eles? E um dentre as multidão respondeu: Mestre, trouxe-te o meu filho possesso de um espírito mudo. E este, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, rilha os dentes, e vai definhando. Roguei a teus discípulos que o expelisse, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o agitou com violência, e caindo ele por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isso lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na terra para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, ou em outras versões, na minha incredulidade. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando e agitando muito, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto de muitos dizerem: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. Quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram em particular: por que não podemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhe: esta casa não pode sair senão por meio de oração e jejum. Vamos orar? Deus, pedimos que o Senhor nos visite através da Tua palavra e nos ajude a compreender aquilo que o Senhor deseja nessa manhã. Como aquele pai falou: Senhor, nesse momento difícil que nós vivemos, por favor, nos ajuda na nossa falta de fé, Pai, nos ajuda na nossa incredulidade. É a nossa oração, pedindo que o Senhor nos visite através do estudo da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Vamos separar alguns trechos que são importantes para a nossa reflexão nessa manhã. O ponto principal desse texto é que Jesus vai expulsar o demônio de um jovem, né? Mas eu queria focar um pouquinho na figura do pai desse jovem. Esse jovem já está endemoniado há muitos anos, desde a sua infância, segundo o relato que nós lemos. Ele era um jovem que, quando o demônio o possuía, não só havia ausência de sentidos, como a fala e a visão, mas ele era jogado de um lado para o outro, ele ficava com o dente rangendo, era uma coisa terrível. Imagina esse pai que desde a infância vê o seu filho passando por esse momento. É um momento muito difícil. E não é só um momento muito difícil, mas olha que situação. Jesus chega no local e vê que os discípulos estão discutindo com mestres, com outras pessoas sobre uma série de coisas. Ele pergunta: o que está acontecendo? E quando aquelas pessoas abrem o caminho para que Jesus visse o que estava acontecendo, aquele pai procura Jesus e fala: Senhor, meu filho, ele tem esse problema espiritual e eu preciso muito que ele seja curado. Porém, eu trouxe para os seus discípulos não conseguiram resolver aquilo que está acontecendo com eles. Eu preciso de ajuda. Imagina o clamor daquele pai, a necessidade daquele pai que via um parente seu passando por uma coisa muito ruim e não poderia ajudá-lo, não poderia conseguir chegar próximo dele e tirar aquele demônio do corpo dele para que ele pudesse ter uma vida normal. Imagina aquela situação. Desde criança ele passa por isso e agora ele é jovem. A gente não está falando de um dia, a gente não está falando de 2 dias, a gente está falando de anos, da infância até a juventude. Imagina o cansaço físico e espiritual daquele pai. Imagina como ele estava, não havia mais ninguém que pudesse ajudá-lo, a quem ele pudesse recorrer, não restava mais nada que ele pudesse fazer. A esperança dele, com certeza, ela estava acabando. O mundo daquele homem era um mundo sem perspectiva, porque desde a infância ele luta para que aquele filho possa ser curado e ele possa ter uma vida normal. De alguma forma, aquele homem vive um momento de ansiedade, tristeza, uma tempestade de emoções,
porque ele não pode fazer nada por aquele que, a quem ele ama, aquele que é um descendente dele, aquele que ele deveria cuidar, ele não consegue fazer isso. E nesse primeiro momento, do verso 14 ao verso 18, esse diálogo entre Jesus e aquele homem sobre o seu filho é um diálogo bem interessante, mas que fica claro para a gente que os discípulos não tinham condições e não conseguiram expulsar o demônio do filho daquele homem, que depois no final desse versículo que nós lemos, nós vamos entender por que aqueles discípulos não conseguiram fazer isso. Mas de alguma forma, enquanto aquele jovem ficava agitado, o pai dele conta a Jesus a história de desde quando ele está possesso, né? De alguma forma, Jesus ele estava ouvindo aquele homem. Ele não só viria curar aquele jovem, mas ele estava preocupado em ouvir a história daquele homem. Em alguns momentos da nossa vida, nós estamos tão preocupados em solucionar os problemas dos outros que nós não nos preocupamos com a história daquelas pessoas. Eu estou te falando isso com causa própria, que em muitos momentos eu vi uma necessidade pontual de uma pessoa que eu gostaria de ajudar, mas quando eu tentei ajudar e às vezes achei que tinha ajudado, eu não percebi que aquilo ali era fruto de uma história e aquela ajuda pontual não seria suficiente para mudar aquilo que aquela pessoa viveu. Era necessário que eu entendesse a história dela para que aquela ajuda fosse feita de forma que a história daquela pessoa fosse contemplada. Jesus ouve atentamente aquele pai. Jesus ouve a sua história. Nós precisamos aprender a ouvir a história das pessoas. Naturalmente, nos dias de hoje, muitas pessoas inventam histórias para tentar cativar o nosso coração de forma que nós venhamos a ajudá-la. Isso acontece, não posso negar. Mas existem pessoas que deixam de contar a sua história porque as pessoas não acreditam nelas, apesar das suas histórias serem verdadeiras. Precisamos pedir discernimento ao nosso Senhor para saber quais são as histórias que nós temos que ouvir, mas de qualquer forma, a primeira coisa que eu aprendo nesse texto é que antes de ajudar eu preciso ouvir a história das pessoas, para saber se aquela ajuda realmente vai corresponder àquela necessidade que a pessoa está precisando naquele momento. Nem sempre uma ajuda pontual é suficiente para atender a toda uma necessidade de uma pessoa. Jesus ouve aquele homem. Jesus ouve aquela história. Jesus se preocupa em saber o que aquele homem está sentindo e de que forma ele está vivendo. Imagine só, Jesus poderia ter dito para eles: bem é verdade que eu posso ajudá-lo. Eu sou o Messias, né? Meu pai pode curá-lo. Jesus poderia ter falado isso para eles, mas em vez disso ele devolve a bola para aquele pai. Ele tenta conversar com ele sobre aquilo. Né? Vamos lá para o nosso verso importante aqui do nosso texto, verso 21. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto está acontecendo? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes ele tem lançado no fogo, na água, para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Olha o que aquele homem fala para Jesus. Mas se tu podes alguma coisa, por favor, tem compaixão de mim e ajuda. E Jesus responde: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé, ou ajuda-me na minha incredulidade. Jesus afirma que tudo é possível para o que crê. Mas Ulisses, como é que pode? Aquele homem está passando por aquilo há quanto tempo? Será que ele ainda acredita em alguma coisa? Meu irmão, eu acho o seguinte, que quando a gente ama e quando nós somos direcionados pelo amor, muitas vezes pessoais, ou o amor que Deus coloca em nós não desistimos. Então aquele homem, apesar da sua fé enfraquecida, a fé está enfraquecida, ela não foi exterminada. Ele ainda sabe que o filho dele pode ser curado. Então ele procura Jesus, ele procura os discípulos de Jesus e depois procura Jesus. E Jesus vê que aquele homem, ele pelo amor que ele tem pelo filho, ele vai fazer o que for necessário para que aquele garoto seja curado. E aí Jesus pergunta: você crê? Tudo é possível ao que crê. E aquele homem responde: eu creio, Senhor. Me ajuda na minha falta de fé, me ajuda na minha incredulidade, me ajuda na minha limitação.
Quantas vezes nós estamos falando para o Senhor: Senhor, está difícil, mas me ajuda, Senhor, porque eu tenho ainda um pouquinho de fé e eu sei que essa fé é suficiente para o Senhor me ajudar, que até para que a minha fé tenha sentido, eu preciso da tua ajuda. Até para que a minha fé seja consolidada, eu preciso da tua ajuda, Senhor. Aquele homem foi sincero. Ele conta a sua história para aquele que pode mudar a sua história. E ele obedece às palavras de ordem daquele que pode mudar a história dele e do seu filho. Eu não queria focar só no milagre de Jesus em curar aquele menino, mas eu queria focar também no milagre de Jesus de ajudar aqueles que a fé está pequena. Quem sabe nesse momento de reclusão, eu e você podemos ter passado ou podemos estar passando por um momento de crises na nossa fé, onde parece que a nossa fé está diminuída. Lembremos da oração desse pai: eu creio, Senhor, me ajuda na minha pequena fé. No momento que ele foi sincero com Jesus e falou: Senhor, eu tenho pouca fé, eu preciso de ajuda, tem compaixão de mim. Naquele momento que ele fez essa afirmação, ele foi sincero, ele foi humilde o suficiente para reconhecer quem ele era na frente daquele que poderia salvar a sua vida. O Senhor fez um milagre na vida dele. E o milagre na vida dele foi: a fé dele foi aumentada. O segundo milagre na vida dele é: o seu filho foi liberto. No momento que ele entregou o controle da sua vida, o controle da sua fé ao seu Senhor, não só ele foi revigorado, mas ele viu o milagre da pessoa que ele queria ajudar. É interessante pensar nisso, porque alguns milagres nós deixamos de perceber ao nosso redor, porque nós não pedimos ao Senhor que Ele nos ajude a ter olhos de fé para aquilo que está acontecendo ao nosso redor. Nós queremos ajudar as pessoas, mas a gente às vezes entra na rotina de ajuda e só das boas obras, e a gente não percebe que até o ato de ajudar outra pessoa depende do nosso Senhor para sabermos se aquilo que nós estamos fazendo está sendo feito certo. Que para ajudar uma pessoa eu preciso conhecer a história dela, e para ajudar uma pessoa eu preciso ter a fé vinda de Jesus para saber se aquilo que eu estou fazendo é realmente aquilo que Deus está mandando eu fazer. Porque no momento que eu submeto a minha fé a Deus, e isso é importante, porque às vezes nós submetemos a nossa fé à nossa intelectualidade, ao discurso de autores da teologia. A nossa fé é baseada em autores que discutem a teologia para a gente. A nossa fé é baseada nas emoções que sentimos quando nós ouvimos um louvor ou uma música que melodicamente ou a letra ela é bonita. Muitas vezes nós submetemos a nossa fé a muitas outras coisas, menos a Jesus Cristo. Naquele momento, aquele homem submete a sua fé ao Senhor Jesus. E porque ele submete a sua fé ao Senhor Jesus, ele pode experimentar os milagres na vida dele. Quando nós submetemos a nossa fé a Jesus Cristo, nós podemos ter olhos espirituais para reconhecer os milagres que Deus está realizando diariamente na nossa vida e nas pessoas que estão ao nosso redor. Interessante porque os discípulos andam há tanto tempo com Jesus e eles acreditam que eles podem colaborar na missão de Jesus, inclusive colaborar na missão de expulsar demônios, e eles ficam em crise depois daquele momento todo que Jesus proporciona visualmente para eles. Eles ficam em crise. No verso 28, quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntam em particular: por que não podemos nós expulsá-los? Nós somos teus colaboradores, Senhor, nós andamos contigo, nós fazemos tudo o que o Senhor manda, por que eu não posso, por que nós não podemos expulsá-los? Aí entra uma coisa bem importante. Aqueles discípulos têm rotina com Jesus, eles caminham com Jesus, eles fazem o que Jesus manda eles fazerem, eles estão num ambiente religioso que o Senhor gostaria que eles estivessem. Eles estão vivendo diariamente na presença do Senhor Jesus Cristo. Por que eles não conseguem expulsar? Porque não é porque eu faço tudo que a minha igreja me orienta, eu participo de tudo que a igreja orienta, porque eu leio a Bíblia todo dia, porque eu oro todo dia. Não é simplesmente porque eu faço isso tudo que Deus vai me conceder aquilo que eu desejo. Jesus vai responder para eles no verso 29. E Jesus lhes respondeu: esta casta não pode sair senão por meio de oração e jejum. Eles precisam ter intimidade com Jesus.
Eles não precisavam só ter a rotina com Jesus, mas precisavam ter intimidade, eles precisavam orar ao Pai, eles precisavam conversar com o Pai, eles precisam jejuar, eles precisam liberar da sua vida coisas que não vinham do Senhor, eles precisavam entregar sacrifícios ao Senhor, eles precisavam ter disciplinas espirituais para perceber aquilo que o Senhor Jesus gostaria que eles viessem a fazer. Os discípulos perguntam por que eles não tinham conseguido expulsar o demônio, e Jesus responde que aquele tipo de demônio só sairia por meio da oração de Jesus, da oração e de jejum, por meio de oração a Jesus e de jejum. De alguma forma, o Senhor coloca para nós que a nossa rotina eclesiástica não é suficiente para que nós tenhamos poder vindo do Espírito Santo de Deus para fazermos aquilo que Ele deseja. Nós precisamos ter a prática de disciplinas espirituais para que possamos estar conectados com Deus para fazer aquilo que o nosso Senhor mandou que nós viéssemos a fazer. De alguma forma, Jesus ele coloca isso para nós de forma bem clara e bem consciente daquilo que nós devemos fazer. Nós precisamos contemplar e se preocupar com aquilo que o Senhor deseja que nós venhamos fazer. E nós só conseguimos fazer isso através de disciplinas espirituais. Muitas vezes nosso coração está infestado de dúvidas e a gente não consegue ter as respostas que nós gostaríamos. Nem sempre a gente vai ter a alegria de ter os milagres que nós gostaríamos ao nosso redor acontecendo e nós pudermos ver isso de forma bem clara. Não seria bom a gente redescobrir de alguma forma mais profunda aquela fé que nós tivemos inicialmente quando nós entregamos a nossa vida a Jesus? Senhor, por favor, aumenta a nossa fé em Ti nesse momento de dificuldade onde nós gostaríamos de ter as respostas ou de ser as respostas para alguém, no momento onde nós estamos reclusos, preocupados com tudo que está vindo acontecendo no nosso país e no mundo. Senhor, minha fé está brabo, está difícil, eu tenho buscado, mas isso está difícil, ou às vezes eu tenho dificuldade de buscar o Senhor, me ajuda, Senhor. Eu te peço, meu irmão, venha fazer essa oração. Senhor, por favor, aumenta a minha fé em Ti. Diminui minha incredulidade, Senhor. Aumenta a fé que eu tenho no Senhor, porque eu sei que eu tenho fé no Senhor. Nesse momento eu estou abalado, estou com dificuldade, estou preocupado, mas eu tenho fé no Senhor. Por favor, aumenta a minha fé em Ti. Às vezes nós fazemos essa oração simplesmente para querer ajudar uma outra pessoa, como foi o caso daquele pai, ou às vezes nós fazemos essa oração para demonstrar o poder que nós temos, como foi o caso dos discípulos, mas na verdade, a proposta não é pedir fé para que eu consiga ajudar outra pessoa. Primeiro, eu preciso da fé para me ajudar, para aumentar a minha força, para aumentar a capacidade que vem do Senhor para mim de apoiar as outras pessoas. Mas como ajudar as outras pessoas se a minha fé está abalada, se a minha fé passa por tempos difíceis? Aquele homem, com certeza, durante toda a sua vida, em que teve o seu filho passando por aquela situação, ele fez de tudo para ajudar o seu filho. Mas ele precisava primeiro ser ajudado. E o Senhor conseguiu fazer isso com ele. O Senhor permitiu, como um terapeuta, ele ouviu a história daquele homem e o confrontou. Você crê? E aquele homem fala com sinceridade, depois de ter ouvido a sua história, depois de ter falado a sua história, Jesus ter ouvido a sua história, ele fala com sinceridade: Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé em Ti, ajuda-me na minha pouca fé ou na minha incredulidade. Meus irmãos, eu queria te confrontar hoje a ser sincero com o Senhor. Se porventura há algo que você não tratou, se retire, vá para o seu quarto agora e converse com Deus. Ele conhece a sua história como ele conhecia a história daquele homem, mas ele gosta de ouvir, ele gosta da sinceridade. E se porventura você está passando por um momento de debilidade ou de limitação na sua fé,
mas você sabe que você crê, mas você está com dificuldade nesse momento para compreender o porquê você está vivendo isso, seja sincero com o Senhor. Senhor, aumenta a minha fé em Ti, me ajuda nesse momento de pequena fé, Pai. Que Deus te abençoe, meu irmão, Deus te abençoe, minha irmã, que vocês possam ter uma semana na presença do Senhor. Isso tudo que eu falei para você, eu estou falando para mim também. Senhor, aumenta a minha fé em Ti, me ajuda na pequena fé. Que seja a sua oração, que seja a minha oração, e que possamos juntos experimentar um milagre de entender que Deus tem cuidado de nós e experimentar o milagre de se permitir ser canal de Deus para cuidar de outras pessoas. Que Deus nos abençoe. Vamos orar mais uma vez? Deus, muito obrigado por essa manhã. E eu peço, Senhor, em nome de Jesus, como o Senhor fez com aquele pai, que o ajudou a ter esperança novamente e ajudou a experimentar os milagres ao seu redor, inclusive o do seu filho, visivelmente falando, Pai, por favor, aumenta a nossa fé, traz de volta a nossa esperança e nos ajuda a ver os milagres que estão acontecendo ao nosso redor. Obrigado, Pai, por mais uma manhã. É a nossa oração, no nome santo de Jesus. Amém. Se o mar agitar
seguirei, seguirei olhando pra ti. Tenho paz em mim. Estamos chegando ao final de mais um culto e eu gostaria de orar com vocês para que possamos ter uma semana abençoada, cuidada pelo Senhor, orando para que as coisas se solucionem rápido, que essa doença, a cura seja achada. Vamos orar? Deus, obrigado por essa manhã, obrigado pelo culto que o Senhor permitiu que nós participássemos. Pedimos que o Senhor possa abençoar a nossa família, abençoar as nossas vidas, a nossa sanidade mental, ó Pai, nossa saúde emocional, nossa vida espiritual, nossa vida financeira. Pedimos que o Senhor venha cuidar de nós, ó Pai. Nos ajuda a depositar toda a nossa preocupação e ansiedade nas Tuas mãos, ó Pai. Agradecemos porque em tudo sabemos que o Senhor tem cuidado de nós. Que o amor de Deus, a graça salvadora de Jesus Cristo e as sublimes consolações do Espírito Santo possam estar sobre a nossa igreja, sobre a nossa família, sobre todos os crentes reunidos na face da terra. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Não esqueça, meu irmão, minha irmã, de agradecer ao Senhor, fazer sua leitura bíblica diária, que a gente tem mandado pelo aplicativo e também mandado pelo WhatsApp. Não deixe de fazer a sua leitura bíblica, tá bom? Investir na sua vida espiritual, também investir na sua saúde. Então, cuide de você mesmo. Que Deus te abençoe. Com certeza nos veremos em breve.